O ministro da Agricultura disse na semana passada que, por enquanto, não deve haver leilão de arroz e que, a partir de agora, deve monitorar os preços com o setor produtivo e também com a indústria. Para falar mais desse assunto, está conosco aqui o presidente da Câmara Setorial do Arroz no Ministério da Agricultura, o Henrique Dornelles. Boa noite, seu Henrique. Olha, antes da gente saber aí, né, como é que vai funcionar esse monitoramento dos preços do cereal, queria começar falando de qualidade do arroz brasileiro em relação ao arroz importado, inclusive esse que seria comprado, né, pelo governo federal. A gente pode dizer que o consumidor brasileiro ele tem uma preferência justamente por esse arroz cultivado aqui no país, principalmente ali no sul do Brasil? Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite a todos, boa noite a todos os nossos telespectadores. Pois bem, o arroz brasileiro, ele ganhou um nível de qualidade, digamos que é muito difícil de superar, né? O consumidor foi subindo a régua, o Ministério da Agricultura foi subindo a régua e os produtores foram correspondendo, assim como também os institutos de pesquisa que nos trouxeram sementes compatíveis. Hoje o arroz brasileiro ele está chegando na mesa de outros países com essa também característica, ou seja, qualidade. Quando a gente começou a comparar o nosso arroz com o eventual competidor, ou que talvez o que fosse internado, nós verificamos que eles não eram compatíveis, ou seja, não havia paridade nessa comparação. Primeiro, os sistemas de produção são muito distintos. Nós pregamos pela responsabilidade social, por leis trabalhistas e ambientais. O que os grandes competidores internacionais, especialmente os asiáticos, não têm todas essas exigências. Além disso, nosso sistema de armazenagem e as nossas indústrias possuem um padrão que é muito distinto, né? Nós temos que ter controle de roedores. A indústria, por exemplo, a nossa indústria é tão tecnificada que ela faz o polimento do arroz com água e evita, ou seja, chega até a dona de casa sem a necessidade de lavar o arroz. O que quer dizer que ela vai para a embalagem sem que o homem toque no arroz, sem que qualquer pessoa toque ou qualquer outro elemento chegue perto do arroz, ou seja, é blindado. Isso é uma segurança que a nossa indústria, quando produz esse arroz aqui, da lavoura até o pacotinho que vai à gôndola, nós conferimos, né? Desde lá de onde ela é produzido até ao seu polimento final. Isso é muito diferente de outros países. Falei, né, da preferência do consumidor brasileiro, mas na verdade é uma preferência mundial pelo nosso arroz, né, Henrique? Olha, o governo federal ele tem batido muito, né? A gente está vendo aí nessa questão dos preços do arroz para ter controle principalmente da inflação, né? De que forma, então, se dará esse monitoramento dos preços com o setor produtivo que o Ministério da Agricultura tem falado? Primeiramente, eu preciso afirmar que o arroz brasileiro na gôndola, estou falando na gôndola, tá? Ele é um dos arrozes ofertados com os menores preços mundiais. Quem oferta menores preços do que o Brasil são países que possuem fortes subsídios sobre ou a produção ou sobre a comercialização. Ou seja, o produtor brasileiro faz tudo isso sem qualquer subsídio, sem cobrar nada da população, né? Visto que não existe almoço grátis, né? Bom, o que nós combinamos com o governo foi, primeiramente, nós mostramos essas diferenças, nós mostramos que uma intervenção
iria prejudicar o sistema de produção que já está organizado, né? Talvez iria dar um indicativo para que os produtores não aumentassem a área por questões de segurança comercial, né? Poderíamos ter um indicativo às indústrias que não era necessário que eles importassem, porque o governo iria fazê-lo. Então, o governo estaria correndo riscos desnecessários, além do emprego de um eventual recurso que seria necessário em outras áreas. Bom, nós tivemos a bom termo e fizemos alguns estudos muito técnicos que também observamos duas coisas. Uma, que o brasileiro gosta de qualidade, ele paga pela qualidade. Mesmo aquele brasileiro que tenha umas dificuldades econômicas, que esteja, enfim, com uma fragilidade econômica, ele prima pela qualidade. Se ele vai gastar com aquele pouquinho de arroz, porque o arroz é maravilhoso, ele praticamente dobra de volume e dobra de volume e de peso adicionando água. Qual é o elemento que faz isso, né? Ou seja, pelo menos aquela pessoa vai comprar um arroz bom, que ele possa requentá-lo sem perda de qualidade. Então a gente observou isso quando a gente foi em algumas praças e verificamos que esses consumidores vão lá e não pegam arroz de tipo 2 e tipo 3, eles pegam o tipo 1. Outro ponto é que chegamos a toda essa conclusão e o governo disse, não, então vamos fazer um acordo de cavalheiros. O presidente Lula nos solicitou um monitoramento, né, um acompanhamento para que vocês nos ajudem a satisfazer algumas praças que de fato possuem pessoas muito necessitadas. Nós concordamos e até observamos que, assim como nós temos as nossas demandas e desejos, obviamente o governo está sendo demandado, à medida que o presidente Lula não tirou isso da cabeça dele. Então, de parte a parte, entendendo quais seriam as premissas de cada lado, eu acho que nós firmamos digamos assim, um belo acordo mútuo de cavalheirismo e buscando o bem-estar do povo brasileiro sem prejudicar o setor produtivo. Não esqueçamos que passamos aqui momentos muito ruins e que fatalmente comprometeram várias lavouras, inclusive de arroz. É alimento na mesa das pessoas e sem prejudicar o produtor de arroz, né? O setor produtivo. Henrique, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Rural Notícias de hoje. Uma boa noite para o senhor.